Em 1954, o cientista soviético e pioneiro no campo do transplante de órgãos, Vladimir Demikov, realizou um dos experimentos animais mais perturbadores. Tendo transplantado, com sucesso, pulmões e corações em cães, ele começou a tentar transplantar o órgão mais importante, o cérebro. O trabalho de Demikov na compreensão do transplante de órgãos é inestimável. Enquanto estudava na universidade, o Demikov, de 21 anos, desenvolveu o primeiro coração artificial. O dispositivo tinha o tamanho do coração de um cachorro e era alimentado por um motor eletrônico. Ele conseguiu implantar o dispositivo no cachorro, que sobreviveu por cerca de 2 horas e meia. Seu trabalho, publicado em 1938, com grande aclamação, garantiu-lhe uma posição no Departamento de Biologia da Universidade de Moscou. Depois de servir ao Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial como patologista, ele retornou à universidade para continuar seu trabalho. Seu foco era no transplante de corações, pulmões, rins e fígados em animais, notavelmente com cães. No início dos anos 1950, ele realizou com êxito vários transplantes, todos sem o uso de imunossupressores cruciais para evitar a rejeição do transplante pelo hospedeiro. Tal foi o sucesso que um dos cães conseguiu viver por 7 anos, embora alguns tenham sobrevivido apenas por algumas horas. Mas Demikov passou de substituir os corações de cães com suas bombas artificiais para experimentos mais perturbadores. Ele primeiro removeria parte do pulmão de um cão, abrindo espaço para um segundo coração ser transplantado, que bateria independentemente do original. Em alguns casos, o coração original desistiria antes do segundo, mas o cão não duraria mais de 2 meses. Mas seu experimento mais perturbador focava no transplante da parte frontal de um cão para o corpo de outro. Durante sua carreira, ele realizou esse experimento 24 vezes, com variados graus de sucesso. Alguns dos cães duraram apenas algumas horas, morrendo de complicações na cirurgia. Alguns conseguiram sobreviver alguns dias, com ambas as cabeças, conscientes do ambiente ao redor, e eles eram responsivos. Um conseguiu sobreviver por 29 dias, mas muitos morreram devido à resposta imunológica do cão hospedeiro, tentando destruir o que via como um corpo estranho. Os cães foram conectados por vasos sanguíneos ao coração do cão hospedeiro, com a frente do cão anexada ao pescoço do hospedeiro. O processo de criação desses cães foi descrito assim. Primeiro, eles fizeram uma incisão na base do pescoço do cão grande, expondo a veia jugular e um segmento da coluna vertebral. Em seguida, eles perfuraram 2 buracos através da parte óssea de uma vértebra e passaram 2 cordas de plástico, uma vermelha, uma branca, por cada um dos buracos. Então Demikov, manejando o bisturi, agulha e linha, procedeu, com dores infinitas, para expor os pequenos vasos sanguíneos, dando um nó apertado de linha em cada um por sua vez, enquanto eles esculpiam gradualmente mais fundo nas entranhas do cão. Finalmente, Demikov cortou a coluna vertebral. As 2 cabeças podiam comer e beber separadamente, embora a garganta da cabeça transplantada não se conectasse ao estômago do cão hospedeiro. Há até relatos de que o cão hospedeiro tentou remover a cabeça do cão transplantada, tentando sacudi-la. Em resposta, o cão transplantado revidava mordendo de volta. Um dos experimentos de Demikov chegou a ser presenciado por um jornalista da revista Time, que escreveu um artigo sobre o destino dos cães. Os experimentos de Demikov têm pouca aplicação na medicina humana. Sem uma maneira de lidar com a imunorrejeição, os experimentos de Demikov não poderiam ser considerados no âmbito clínico para uso em humanos. Mas seu trabalho inspiraria outros cientistas como Robert J. White e seus experimentos com macacos. Robert J. White era um neurocirurgião americano que, quando jovem estudante do ensino médio, era notado por sua aptidão para a dissecção em sala de aula.
Em 1944, White, de 18 anos, foi convocado para o serviço militar, mas logo foi designado como técnico de laboratório. Após a guerra, White quase completou a graduação, mas optou por ingressar na faculdade de medicina um ano antes. Sua habilidade e inteligência lhe renderam uma bolsa de estudos para Harvard, onde obteve seu doutorado em medicina em 1950. Ele completou seu PhD com sua tese sendo sobre a remoção de cérebros em cães. O trabalho de White foi dividido entre seus experimentos com o cérebro e o impacto da hipotermia no cérebro. Seu trabalho desenvolveu cobertores térmicos, ainda usados em pacientes de transplante cardíaco. A pesquisa de White também aumentou o tempo de sobrevivência de um cérebro de mamífero sem suprimento sanguíneo, sendo crucial para seu outro experimento. O trabalho pelo qual White é infame é o primeiro transplante de cabeça bem-sucedido em mamífero. Seu sujeito de teste era um macaco rhesus, pegando sua cabeça e a anexando cirurgicamente ao corpo decapitado de outro. O objetivo deste experimento era aprender sobre o isolamento do cérebro e se o corpo rejeitaria ou não um novo cérebro. White esperava que seu experimento tivesse alguma utilidade no futuro para ajudar pessoas com corpo paralisado a terem a possibilidade de recuperar a mobilidade novamente. A cirurgia foi realizada usando seu conhecimento sobre os efeitos da hipotermia para desacelerar o corpo e o cérebro em uma forma de animação suspensa. Como a coluna do macaco foi cortada e não pôde ser reconectada, ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Mas os vasos sanguíneos, a traqueia e as artérias foram cirurgicamente conectados. White realizaria a cirurgia primeiro anestesiando os dois macacos e inserindo um tubo na traqueia para fornecer oxigênio. Com a redução da temperatura usada para preservar o cérebro, a intubação era necessária, pois o corpo pararia de respirar por conta própria. White então cortaria o pescoço do macaco, expondo suas artérias. Usando um trocador de calor específico, White resfriou o macaco com soro fisiológico extremamente frio, que então resfriaria o sangue indo para o cérebro, mas mantendo o sangue quente fluindo pelo resto do corpo. Isso permitiu a remoção do cérebro do macaco de seu corpo. Ele usaria os macacos de reza e separaria os cérebros de macacos menores, mantendo-os vivos usando seus pares maiores como uma espécie de sistema de suporte à vida. White realizava essa operação em macacos toda semana, mas os cérebros sempre se degradavam. Foi em 1970 que o primeiro dos 30 macacos a passar pela operação sobreviveu por 8 dias. Durante esse tempo, o macaco era capaz de ouvir, cheirar, ver e responder a todo tipo de estímulo. Assim que o macaco recuperou a consciência, seu primeiro ato foi morder o dedo de um dos assistentes de White. Segundo uma testemunha, o macaco parecia estar extremamente confuso, ansioso e com dor, mas a rejeição imunológica logo se instalou e nada mais pôde ser feito. Embora tenha sido enquadrado como um transplante de cérebro, White preferia o termo transplante de corpo inteiro. Ele também expressou que, embora tenha realizado a operação em macacos, não poderia justificar moral ou socialmente o experimento em humanos. Como um católico devoto, White também procurou provar uma ligação entre a alma e o cérebro humano, que os dois estão ligados e são vitais para entender o eu de uma pessoa. White também estava muito ciente das críticas e que alguns o chamavam de Doutor Açougueiro ou Doutor Frankenstein, chegando até a se vestir como médico fictício em tom de brincadeira. O último exemplo que vamos analisar são os experimentos de inseminação de Ilya Ivanovich Ivanov. Ivanov era um cientista russo que se especializou em inseminação artificial. Ivanov se especializou no procedimento veterinário que envolve a injeção de sêmen em uma fêmea para induzir a gravidez. Seu foco era na criação de cavalos, com o apoio do governo czarista russo para melhorar seu estoque de cavalos. Mas seu experimento logo se voltou para a hibridização, combinando diferentes espécies intimamente relacionadas usando inseminação artificial.
Ele criou vários híbridos de animais, incluindo o zedong, um cruzamento entre uma zebra e um burro, um zubron, um cruzamento entre o bisão europeu e uma vaca, e um zorse, um cruzamento entre uma zebra e um cavalo. Ivanov expandiu seus experimentos para incluir porquinhos da Índia, coelhos, ratos e camundongos. Em 1910, entusiasmado com seu sucesso, ele anunciou em uma conferência de zoologia que acreditava ser possível ter híbridos entre humanos e seus parentes mais próximos, e após a Revolução Bolchevique, sua especulação seria colocada em prática. Em 1924, Ivanov apresentou seu plano para criar um híbrido humano-chimpanzé e apresentou isso ao governo bolchevique. Apesar das preocupações de grande parte da comunidade científica, sua sugestão foi aprovada e até mesmo conseguiu financiamento. Na época, o governo bolchevique restringia a saída de pessoas do país, mas Ivanov obteve permissão para ir à França adquirir chimpanzés para seu experimento. Ele conseguiu o apoio do Instituto Pasteur, que lhe permitiu acesso a chimpanzés na Guiné, controlada pelos franceses na África Ocidental. Em 1926, Ivanov transplantou um ovário humano para uma chimpanzé fêmea, que foi então inseminada artificialmente com esperma humano. Mesmo com a falha na inseminação artificial, Ivanov prosseguiu, ainda que com leves mudanças em seu experimento. Ele acreditava que sua melhor chance de criar um híbrido humano-chimpanzé era pegar mulheres humanas e inseminá-las artificialmente com esperma de chimpanzé. Ivanov começou a transportar chimpanzés e orangotangos de volta para a União Soviética, mas apenas 4 sobreviveram. Agora vem a parte estranha. Surpreendentemente, Ivanov conseguiu encontrar 5 mulheres que concordaram em ser inseminadas e dispostas a levar a termo híbridos de chimpanzé humano. Quando os voluntários humanos foram obtidos, restava apenas um orangotango, chamado Tarzan. Mas antes que o experimento pudesse ser tentado, Tarzan sofreu uma hemorragia cerebral fatal. E então, por volta de 1930, Ivanov foi vítima das purgas soviéticas de cientistas e outros intelectuais. Junto com muitos dos cientistas que pesquisavam primatas, ele foi preso e condenado ao exílio no Cazaquistão. Lá, ele trabalhou em um instituto de zoologia até sua morte em março de 1932. Os experimentos de Ivanov alimentaram a conspiração de que os soviéticos estavam procurando criar uma raça de super-soldados. No entanto, o mais provável é que os bolcheviques procuraram usar esses experimentos para desacreditar a religião, fornecendo uma ligação entre humanos e chimpanzés. Os exemplos de experimentos dados no vídeo de hoje sobre os cães de 2 cabeças, os transplantes de corpo e o híbrido humano-chimpanzé podem parecer vir do enredo de algum filme de baixo orçamento, mas esses exemplos são reais e incrivelmente perturbadores. A vivissecção e a experimentação em animais continuarão sendo um tópico controverso, mas onde experimentos como esses proporcionam pouco benefício, é impossível justificar a crueldade e a dor infligidas a esses seres inocentes.